Olá, pessoal! Eu sou a Joceles, da agência Mundo for You, e eu fiz esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas de vários clientes e estudantes nossos em relação à imigração do Reino Unido. Então, eu vou passar aqui algumas dicas básicas em relação a como entrar no Reino Unido sem tantos problemas na hora que tem aquela entrevista com a imigração na chegada. Primeiramente, até o momento desse vídeo, não é necessário ter visto para brasileiros para entrar no Reino Unido, enquanto que outros países, o Reino Unido exige que solicite um visto antes da entrada, como acontece no momento, se você quer ir para os Estados Unidos, você tem que ter um visto para os Estados Unidos e Canadá e outros países, né? Então, Europa, Reino Unido especificamente, não há necessidade de tirar esse visto, e no Reino Unido você pode ficar até 6 meses sem precisar solicitar um visto, enquanto que outros países da Europa seria apenas 3 meses, tá? Então, a primeira dúvida que muitas pessoas têm é em relação ao aeroporto. Eles me perguntam qual é o melhor aeroporto para chegar. Normalmente as pessoas chegam em Londres, apesar de ter várias outras cidades com voos aí, com escalas em outros países, mas Londres é onde tem o aeroporto principal do país, do Reino Unido, e, e essa pergunta é bastante frequente, e a resposta é que não tem o melhor aeroporto. O melhor aeroporto é aquele que você achar a passagem mais em conta, você pode escolher aquele aeroporto. O aeroporto de Heathrow é o aeroporto mais comum, mais famoso, e ele tem assim uma fama, mas muita gente é barrada nesse aeroporto e tal. Realmente é, porque devido ao tamanho do aeroporto, devido ao número de voos, então isso aí é um mito que chegar por esse aeroporto pode ser mais trabalhoso, e então esqueçam isso, só escolher o aeroporto de destino final mais conveniente aí, de acordo com a sua acomodação. Normalmente, qualquer um dos aeroportos, eles estarão longe da acomodação, porque são longe do centro da cidade. Então, quanto a isso, não tem nenhuma preocupação em relação a qual aeroporto escolher, todos têm imigração da mesma maneira. A documentação que você vai viajar, que tem uma coisa que vocês têm que tomar muita atenção. O passaporte, por exemplo, passaporte, ok, eu tenho passaporte, mas chequem a data de validade. Ele tem que estar pelo menos 6 meses à frente do vencimento, tá? Então, não viajar com o passaporte aí quase vencendo, que não é legal, mesmo que a data de volta seja antes, é um pouco arriscado aí. Dinheiro, quanto que eu preciso de dinheiro? Então, uma coisa é quanto você precisa, outra coisa é quanto vai satisfazer aí a imigração, né? O governo sugere que um turista ou estudante tenha pelo menos aí 500 libras para passar um mês, uma estadia de um mês, né? Então, você vai passar uma semana, um final de semana, é bem menos que isso. Não é o que a gente sugere, é o que o governo sugere, porque é pouco, né? Então, assim, pelo menos 500 libras você tem que ter e comprovar de alguma maneira que você tem esse dinheiro, né? A gente sugere que você tenha 200 libras pelo menos por semana para passar um mês, as semanas, né? 200 libras por semana para passar aí um tempo legal sem aperto, né? Porque vejam que só o transporte público você vai gastar mais ou menos 50 libras por semana, tá? Então, ter um dinheiro e comprovar quanto tem. É numa conta de banco digital, tem lá o extrato para mostrar, pode imprimir, pode mostrar no celular, mas comprovar quanto que você tem de dinheiro é importante. Podem não perguntar, tá? Mas tem que ter. Primeira coisa, se você vai estudar inglês, se você vai fazer um curso, tem que ter a carta da escola. A Mundo for You sugere as escolas, as melhores escolas com certificação da British Council. Isso é muito importante, não é qualquer escola, tem que ser escola reconhecida. Então, apresentar a carta da escola, constando que o curso está pago, tá? Recibo da agência da Mundo for You, ele já vem em inglês, com o telefone da agência, com o meu telefone, inclusive, porque a imigração é raro, mas ela pode telefonar para checar se esse estudante é realmente nosso estudante, se ele vai estudar em tal escola, e a gente confirma os dados, isso ajuda bastante também. Acomodação, local que você vai ficar, você tem que ter o endereço, uma carta se for um estudante, carta da homestay ou da acomodação estudantil, vai ficar num hotel, vai ficar no Airbnb, tem que ter uma carta comprovando, tá? Vou ficar na casa de um parente, de um amigo. Carta convite. Nós aqui ajudamos a elaborar a carta convite da melhor forma possível, em inglês, inclusive, porque tem que ter ali os dados, endereço, telefone da pessoa, eles podem ligar
para comprovar, então é importante, tá tudo alinhado aí com a pessoa. Muito importante agora, passagem de volta também. De ida tem que ter, então não embarca, né? Mas tem que ter passagem de volta, o voucher da passagem que comprou e de volta. Porque algumas pessoas querem vir aqui estudar, depois não sabe para onde vai, pode querer ir para outro país ou voltar para o Brasil, vai decidir depois. Não pode decidir depois, tem que decidir antes da viagem. Tem que ter uma passagem de saída do país, tá? De saída do Reino Unido. Então, não precisa ser para o Brasil, mas tem que ter a passagem de saída antes do embarque, chegar aqui para apresentar quando vai sair. Então, são esses os documentos principais, que eu acho que são 4. Passaporte, obviamente, carta da escola, acomodação, passagem e de volta. Seguro não é obrigatório, tá? Mas é necessário, obviamente, vocês precisam ter um seguro saúde, viagem aí, até porque há muitos problemas com perdas de bagagem, atraso, então o seguro auxilia aí também, inclusive financeiramente. Então é interessante ter um seguro, é importante ter um seguro, mas não é obrigatório. Porém, a imigração pode ficar feliz em saber que você é um turista ou estudante cuidadoso que está se preocupando, que está investindo aí na sua viagem, né? Não está vindo para cá de qualquer jeito. O que um oficial da imigração busca descobrir em você? Se você é uma pessoa genuína, se você tem a intenção de vir para cá para estudar mesmo. Mas e a turismo? Você pode vir só a turismo, né? A gente aqui fala mais sobre estudantes porque a gente trabalha com intercâmbio e a gente organiza intercâmbio. Nós não fazemos turismo, organizamos intercâmbio. Temos tudo aqui, passagem aérea, seguro saúde, acomodação, escola, indicação de turismo, tudo, mas é para estudante, né? Mas tanto turista quanto estudante tem que estar preparado com as documentações. A diferença é que o turista não vai ter aí uma carta de uma escola, porém, ele tem que estar bem alinhado quanto tempo ele vai ficar, porque ninguém faz turismo por muito tempo, né? Então, um mês fazendo só turismo em Londres, né? Então tem que ter uma justificativa legal para entrar como turista. Claro que como estudante facilita sim a entrada, né? Mas o oficial aí, ele quer ver se você é uma pessoa genuína, deixando bem claro aqui que não é possível trabalhar no Reino Unido, você não tem permissão de trabalho, então a gente orienta a ter um pouco de cuidado em relação a falar, vou trabalhar de casa, vou trabalhar home office. Esse termo home office não é comum na Inglaterra, tá? É um termo em inglês, mas home office aqui significa outra coisa, significa um órgão do governo. Quem trabalha para o home office é um órgão do governo, então cuidado aí para falar home office, vão confundir totalmente. E falar que vai trabalhar de casa, vai usar a palavra work, pode ser um pouco perigoso, porque eles podem entender errado. Cuidado com o inglês, vocês vão ter que falar o inglês, né? Então, não mencionar sobre isso, porque pode confundir e você não tem permissão para trabalhar, né, no país. E trabalhar com o seu trabalho online do Brasil, sim, é possível, só pode aí confundir a pessoa. Mas as perguntas são variadas de o que você faz no Brasil, qual o vínculo que você tem no Brasil. Então, a gente tem aqui nós temos a experiência, né, de 8 anos de imigração, todo final de semana, muitos estudantes chegando. Então, a gente tem as perguntas principais que a imigração vai fazer para vocês. A gente tem toda a documentação extra que é necessário. Então, a gente faz um super pré-embarque com os nossos estudantes para que eles não tenham problema na imigração. E a gente fica à disposição também para que a imigração nos liguem durante esse processo aí para confirmar. Vocês viajam com uma carta da agência em inglês, a agência Mundo For You. Nós atendemos a todo o Brasil, mas nós estamos sediados também na Inglaterra. Então, é uma agência britânica, a matriz é aqui na Inglaterra. Então, passa também mais confiabilidade aí. Eles têm um telefone local, se a imigração quiser ligar, não tem que ligar para o Brasil, né? Para confirmar se o estudante é genuíno. Então é isso, se vocês precisarem de mais dicas, é só entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai ter um prazer aí em auxiliar em todo o processo de intercâmbio, principalmente na parte da imigração, que é muito importante, ok? Beijo a todos!